18h09. Vai começar o show. Show de bola! Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. Tem bola rolando para o esporte. Alô, Igor Moura. Alô, grande Edinaldo Santos, um abraço forte pra você, um abraço pro amigo ligado aqui neste Bola Rolando, e um dia movimentado no esporte, um dia de treinamento, última movimentação antes da decisão de amanhã contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro. O esporte que já tem seus ingressos sendo vendidos para seu torcedor, torcida do Santa, como disse o João na manchete, já não tem mais como comprar ingresso, todos esgotados, quase 11 mil ingressos já comercializados para o jogo de amanhã na Ilha do Retiro. Treinador Nelsinho Batista fez um treinamento hoje reservado com seus atletas. Sabe-se que ele terá 2 reforços para o jogo: atacante Rogério voltando do DM, volante Anselmo poupado no clássico que terminou na quarta-feira passada 1-1, e a gente já tem aí um esboço do time que vai a campo amanhã na decisão 9h45, jogo único na ilha contra a equipe do Santa Cruz. Detalhe, antes da gente falar da questão André, foi perguntado ao Nelsinho, Ed, a respeito do André. O Guilherme Beltrão ontem, ele deu uma entrevista a uma rádio do sul do país, uma rádio gaúcha, dizendo que o esporte não iria negociar o André pelos 2 milhões de euros que o Grêmio estava tentando barganhar. Ele só vendia o André por 2 milhões e meio de euros e... Que já foi uma redução significativa daquelas propostas anteriores que o Sport usava de 4 milhões, por exemplo, né? Chegaram a botar, a propor 4 milhões para vender André, o que na verdade não daria certo. Então chegou-se aí a 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. E o Nelsinho respondeu, o Guilherme Beltrão, a gente sabe como ele é, inclusive. Ontem, o vice jurídico do Grêmio estava no programa em que ele entrou ao vivo para falar dessa negociação em curso. E ele, claro, bateu o pé. A gente conhece a forma como o Guilherme Beltrão é, não tem papa na língua. E o diretor jurídico do Grêmio disse que não tinha como conversar com alguém valente do cangaço. E o Guilherme Beltrão falou que ele preferia ser valente do cangaço do que ser o educado, finesse e delicado dos pampas. O pessoal lá ficou ouriçado, aquela coisa, ninguém entendeu, não conhece ainda a forma do Guilherme Beltrão, mas essa batida de pé do Guilherme Beltrão e do esporte parece ter dado certo. O Nelsinho falou que o André nunca tinha... Não é nem uma batida de pé, né, Igor? Você já reduziu de 4 para 2,5. Isso. Já é uma redução drástica, né? Vender por 2 milhões, até correria esse risco se demorasse. Porque se a postura fosse aquela lá do senhor Arnaldo Barros, e prepotência de só vende por isso, por aquilo, outro, eu inclusive gostaria de abrir um parênteses aqui, porque ontem, quando nós tratamos o assunto Richelli, do qual você ainda vai falar, mas só para traçar um paralelo, teve um torcedor que me abordou aqui no painel interativo dizendo: engraçado, você passa o tempo todinho dizendo que o esporte precisava fazer um tipo de limpeza com esses jogadores indisciplinados, leia-se aí o Diego Souza, o próprio Richelli, o André, e quando se faz a negociação você critica. Não é que eu critiquei a negociação, é que eu achei que a negociação para 2 anos de empréstimo e achar que tá tudo bem com aquele valor de 1.200.000 euros, não tá. O momento é que você tem que fazer a limpeza. 1.200.000 reais, né? 1.200.000 reais. Isso. Mais... 1.200.000 reais, não é euros, desculpa, 1.200.000 reais. Claro que não, para quem andou arrotando toda a prepotência, cobrando de Richelli das vezes anteriores 4 milhões, e você recebe esse valor pelo empréstimo de 2 anos, para mim não foi um bom negócio. Eu achei um bom negócio. Para mim não foi. Mas precisaria realmente fazer alguma coisa, porque esses caras não queriam mais nada com o esporte. Pois é. Não queriam absolutamente nada. Eu achei um bom negócio. O Richelli até em entrevista pro Sistema Jornal do Comércio, pro JC, criticou a postura do presidente, que tinha prometido a ele ser negociado, e a diretoria do esporte até chamou de amadora, e a gente veiculou hoje a palavra do presidente Arnaldo Barros no assunto Primeiro Tempo, dizendo que ele sim tinha prometido pro Richelli vender o atleta. Só que ele não performou mais do jeito que tinha performado nos anos anteriores. O Richelli virou banco do esporte. Qualquer proposta que pudesse chegar com o valor que o esporte queria do Richelli, não tinha mais essa proposta, porque o Richelli não estava jogando mais a mesma bola. Não tinha nem como o esporte falar. Ele não estava jogando a mesma bola porque ele não queria, Igor. Então pode ser.
Pode ser, eu não sei. Tá provado que o cara bateu o pé, entendeu? O cara fez o possível para sair, forçou a barra o tempo todo. Ele partiu para forçação de barra, Diego Souza forçou a barra, André forçou a barra, todos eles. Aquela história de cair de produção, pelo amor de Deus. Então, a questão do André, pra gente fechar, o Nelsinho falou que ele estava ainda no grupo, tinha treinado com ele no sábado e existia uma chance, ao meu ver, pequena, viu, Ed? Pelo que o Nelsinho Batista falou, do André até concentrar pro jogo de amanhã contra o Santa Cruz. Eu não acredito nessa hipótese. O André passou um mês sem jogar. E esses treinamentos que ele fez no Sport, eu tenho quase que convicção, mesmo esses treinamentos sendo fechados, que ele não usou da intensidade, da força de vontade que a gente sabe que um jogador pode ter. Porque o André tinha o desejo de sair. O Sport tinha o desejo de vender. Só que tinha que chegar... Não iria correr risco. O Sport queria chegar a um denominador comum com o Grêmio até agora à tarde, quando o Grêmio fez uma proposta de 2,5 milhões de euros por 70% dos direitos do André, sem utilizar nenhum jogador, digamos, no troca, para dar o Sport, pagando salário, que seja, porque daqui a pouco a gente vai chegar na do Richelli. Agora o Grêmio queria pagar o Sport esse valor integral só quando o Barcelona depositasse na sua conta o valor da transferência do Arthur, que gira em torno de 30 milhões de euros. O Sport... É esse detalhe que falta para a negociação ser oficializada. O Sport falou, você vai me pagar 2,5 milhões de euros, que é o valor que a gente queria que você gastasse com o André, só que a gente quer ficar com 10%, vocês ficam com 60%. O Sport quer lucrar numa futura transferência do André, caso ela venha a ocorrer. E o Sport falou, mas deu uma sinalização, pague um valor antes, e o Sport quer dinheiro, e depois, quando o Barcelona depositar, vocês pagam o resto. É o que o Sport negocia nesse momento com o Grêmio. São esses pormenores, esses detalhes que separam o André do Grêmio. Falando em Porto Alegre, já passando a bola para a negociação do Richelli, que já está na capital gaúcha, o Sport aguardando apenas a chegada do Cláudio Vinck, que hoje foi buscar suas coisas no CT do Internacional, perdão. Um crime, né? Você trocar o Grêmio pelo Inter. Hernando, esse também está certo, o zagueiro que vem. E do Cruzeiro, estavam próximos de acertar o volante Nonoca e o atacante Judivan, duas crias, duas joias da base do Cruzeiro. O Judivan passou muito tempo sem jogar porque teve uma lesão seríssima num jogo contra o Uruguai, numa competição internacional sub-20 pela seleção brasileira. E o Sport não queria pagar seu salário integral, apesar de outras equipes quererem o Judivan. O Fortaleza, que é o Judivan, entre outras equipes do futebol brasileiro. O América Mineiro também. E o Sport meio que tá saindo dessa briga porque não deseja ter um jogador que passou tanto tempo sem jogar, sem atuar. Ele até disputou a partida contra o Patrocinense, mas estava visivelmente acima do peso. O Sport que foi o zero e vezeiro, com jogadores fora de forma, chegando aqui inclusive contundidos, né? Pois é. Já tiveram tempo demais para aprender isso aí. Então o Sport já está descartando o Judivan também por isso, e o Meia Rui. O Rui, que foi do Coritiba, do América Mineiro, segundo a diretoria do Sport, é um atleta que é propenso a lesões e também foi bem no América Mineiro. O América Mineiro é uma equipe que não tem tanta pressão como o Sport para chegar, vestir a camisa e ir bem. O Nonoca não. É um atleta que vai custar muito pouco aos cofres do Sport. Teve algumas oportunidades no time principal do Cruzeiro. Esse vem, de fato, são as transferências em curso do Sport. E o Sport aguarda um acordo ou a negociação do Internacional, que é dono dos direitos do Andrigo. Andrigo que começou muito bem a temporada no Ceará, mas o Inter ofereceu esse atleta. O Sport tem interesse, mas o Inter tem que se virar com o Ceará para tirá-lo de lá, para trazer para o Sport, porque o Sport quer esse atleta, um meia armador, um meia atacante, que já fez 6 gols nessa temporada, tá voando baixo lá no time do Ceará. Sobre quem volta para o time contra a equipe do Santa Cruz, Anselmo e Rogério. A arbitragem será do Nielson Nogueira Dias. Ontem foi muito debatido que o Sport está muito desagradado com a escolha do Nielson, e a gente já tem até uma base para a partida de amanhã, viu, Ed? Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander. Anselmo, Neto Moura, Gabriel, Marlone, Tomás, que entrou bem contra a equipe do Santa no jogo da quarta-feira, e Leandro Pereira no comando de ataque. Esse é o time do Sport que deve ir a campo amanhã. Empate, pênaltis, vitória. O Sport vai aguardar o vencedor de Central e América, que é o jogo que acontece pouco mais cedo que o clássico amanhã. Se enfrentar o Central, se o Central passar, o vencedor de Sport Santa Cruz joga contra o Central, partida única em Caruaru. Se der América, esses times, o vencedor, enfrenta na capital pernambucana a equipe do América. Ok, o que mais você tem aí para acrescentar?
Bom, o que eu tenho mais para acrescentar no caso, essa negociação do André, nas próximas horas deve ser definida essa questão da negociação. O Grêmio deve dar o braço a torcer e deixar o Sport com 10% do que tem dos direitos federativos do André. O valor vai ficar nesse mesmo de 2,5 milhões de euros, mas o Grêmio deve chegar com o valor inicial para o Sport. Agora o restante do pagamento deve ser feito só após o depósito do Barcelona. Daqui a pouco a gente chega com a palavra do Nelsinho Batista. Eu queria só acrescentar o seguinte, tá? A gente sabe da extrema necessidade que o Sport tem hoje de fazer caixa. Isso. E eu tive uma informação ontem, entendeu? De que haveria um débito hoje do Sport com o futebol em torno de 5 milhões de reais. Eu tive essa informação hoje pela manhã. Você teve essa informação? A mesma informação. Então, praticamente bate aqui a informação que a gente está recebendo. E recebi a informação também que o Marquinhos, só pra gente ter uma ideia... É isso que eu quero perguntar a você sobre esse Marquinhos. O Marquinhos, meio atacante, foi até titular nos 3, 4 últimos jogos do Sport na temporada passada, chegando até a ser importante. Eu tive a informação de que o Marquinhos tentava um acordo para o que ficou a receber do Sport, não recebeu. Esse acordo não foi feito até agora e no dia 9 de abril tem uma audiência aqui em Pernambuco, aqui em Recife, e o Marquinhos tem que estar presente caso não cheguem a um acordo com o Sport Clube do Recife para receber alguns valores que faltaram. Mas eu recebi essa mesma informação de pessoa que está dentro do esporte isso hoje. Isso envolveria 13º, pagamento de carteira, pagamento de imagem. De quem foi embora e não recebeu, CLT. Dá em torno de 5 milhões. Imagem que venceu há pouco tempo atrás, ao todo 5 milhões. E o dinheiro do São Paulo continua bloqueado. Isso. Continua bloqueado. Os 5 milhões que o Fluminense está cobrando do esporte, continua na justiça, a justiça não liberou. E parte da venda do André, que dá em torno de 10 milhões, a gente só falou em euros aqui, mas 2 milhões de euros equivale mais ou menos a 10 milhões. O esporte usaria para quitar todos esses débitos e voltar ao